Abra sua Bíblia comigo em João 17. João 17. Os intercessores aí, você sabe aquele culto que a gente tem que eu preciso que você fique orando durante a mensagem? É sempre, tá, irmãos? Mas que você esteja orando, clamando pela presença de Deus. Aqui, irmãos, é lugar de oração. Aqui é lugar de Deus manifestar a presença dEle. Não é lugar de a gente ficar olhando, contando, né? Prestando atenção no barulho do ar-condicionado. É lugar de oração, é lugar de guerra. Amém? Lugar de batalha mesmo espiritual, meu irmão. É aqui mesmo. É aqui que nós travamos as nossas guerras. Esse dia eu estava ouvindo um louvor, interessante, tem um louvor, eu ouvi na voz do Gabriel Guedes, que fala assim: é assim que eu luto as minhas guerras. É só duas frases. Alguém lembra aí? É assim que luto minhas guerras. Eu esqueci o outro refrão. É só dois refrões, só vai repetindo. É assim que luta a minha guerra, é assim que luta a minha guerra. E eu fiquei pensando assim, como é que nós lutamos as nossas guerras, meu irmão? Como nós lutamos as nossas guerras? Como é que nós temos batalhado as nossas guerras? Como você tem enfrentado? A gente está em guerra, meu irmão. Amém? Domingo de manhã que eu ministrei sobre isso, né? O Salmo 46, tem uma parte lá que fala assim: Ele faz cessar as guerras, quebra o arco, quebra a lança, né? Queima os carros no fogo. Ou seja, está falando de um Deus que é poderoso para fazer cessar as guerras. Mas para isso, nós como povo de Deus, a gente precisa entender que a gente está em guerra, meu irmão. Precisa entender que a gente está em guerra. É durante o culto, é quando a palavra está sendo ministrada, é uma guerra espiritual, né? Então ore, sempre. Não só nesse lugar, mas tem uma vida de oração, meu irmão, de comunhão, aquela vida de guerra, de batalha mesmo, na presença de Deus. Amém? João 17, versículo 20 em diante, diz assim: não rogo somente por isso. E só para falar para os irmãos que nós, como igreja, temos guerreado as nossas guerras na oração, irmãos. Na oração. Temos orado, temos clamado, temos jejuado. Nós estamos aí 10 dias de jejum e de oração. Né? Tem gente que critica e fala: mas jejum, a Bíblia fala que quando está jejuando para falar para ninguém. Mas tem aquele jejum, que é esse jejum que a gente está fazendo, que é um jejum, aquele que você faz individual, é você e Deus. Mas tem esse jejum que é um jejum proclamado, tá? Proclamado. Esse jejum, todo mundo tem que saber que nós, a igreja do Senhor, nós estamos jejuando. É o jejum que a Esther fez. Como que as pessoas iam jejuar se não soubesse que estava jejuando? Que a Esther proclamou, o rei lá do livro de Jonas, lá de Nínive, né, proclamou o jejum, até os animais tiveram que jejuar, e vários outros tipos de jejum, meu irmão. Então, nós estamos em guerra mesmo, espiritual, jejuando, orando, clamando a Deus. Estou só falando para você entrar na guerra também, em nome de Jesus. Amém? Amém? Diz assim, João 17, 20, 21, não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, fala conosco, mais uma vez eu te peço, através da tua palavra, toda distração, Pai, tudo aquilo que o inimigo quer, muitas vezes, roubar a palavra do nosso coração, nós repreendemos agora em nome de Jesus, e declaramos, meu Deus, que a palavra do Senhor vai cair em cada coração, Pai, como uma terra boa, fértil, vai dar fruto
em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai. Amém. Amém, irmãos. Comecei na semana passada a ministrar sobre esse texto aqui, com o tema, eu dividi em 2 temas. Semana passada nós falamos sobre o potencial da igreja, né? A igreja que somos nós, né? Nós já falamos sobre isso aqui muito. Essa igreja, meu irmão, tem um potencial tremendo, um potencial de alcançar o mundo, de mudar o mundo. Agora, o estupim, aquilo que vai detonar, no sentido de que a igreja cumpra esse propósito, que a igreja seja essa potência, essa bomba mesmo, para o mundo, para mudar o mundo. O estupim é a oração. É através da oração que a igreja vai liberar o potencial que Deus já colocou em nós, como igreja do Senhor. Porque muitas vezes, irmão, a gente não está vivendo realmente, não está vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver como igreja do Senhor. Muitas vezes nós estamos vivendo aqui neste mundo como se a nossa casa, o nosso eterno lar, fosse aqui nesse âmbito terreno, fosse aqui nessa terra, meu irmão. A igreja muitas vezes está vivendo como se ela fosse ficar aqui para sempre. Não, meu irmão. Deus edificou a sua igreja. Jesus falou assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Deus edificou uma igreja forte, uma igreja corajosa, uma igreja que ataca o inferno mesmo, irmãos, que ataca o inferno. É uma igreja que fica amedrontada, com medo do inferno. O inferno está vindo contra mim. Tem crente que tem medo de assombração, meu irmão. Tem crente que na quaresma está com medo de mula sem cabeça até hoje, está com medo de lobisomem até hoje. Né? Tem gente que está, não, eu passo, porque é quaresma, né? É porque não sei o que. Irmãos, não, meu irmão, Jesus edificou uma igreja forte, para ser destemida, para não temer o inferno, ainda que o inferno se levantasse literalmente contra a igreja, como em muitas vezes na história o inferno se levanta contra a igreja, meu irmão. A igreja, ela tem que cumprir o seu papel de igreja. A igreja não está com medo, escondida. Não, meu irmão, a igreja está ativa, a igreja está atacando. Não é o inferno que ataca a igreja, não. É a igreja que está atacando o inferno, meu irmão. Amém? E a semana passada nós falamos um pouquinho sobre isso aqui. Quando a igreja ora, ela está atacando o inferno. Quando a igreja, ela cumpre o seu papel assim, quando um crente de verdade, ele tem o caráter de Cristo, aquela pessoa que se envolve com falcatrua, não se envolve com mentira, não se envolve com coisa errada. Quando a pessoa tem posicionamento como verdadeiro cristão, a igreja está atacando o inferno, né? Quando a igreja adora o Senhor, em meio às lutas, às adversidades da vida, em meio ao coronavírus, a igreja continua ativa, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, proclamando o evangelho de Deus. Quando a igreja está assim, meu irmão, a igreja está atacando o inferno. Amém? Eu ouvi hoje de um evangelista famoso, não vou lembrar o nome aqui rapidinho, mas que quando ele estava passando muita luta, estava difícil a luta, ele falava assim: eu vou adorar a Deus agora, eu vou adorar a Deus para envergonhar o diabo. Ele está pensando que eu estou derrotado, eu vou adorar agora para ele ficar envergonhado. Se a igreja, meu irmão, a igreja está aqui para atacar o inferno. A igreja está aqui, meu irmão, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunho tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Esse é o potencial da igreja, meu irmão. Deus está falando assim: olha, vocês vão receber poder para mudar Jerusalém, Samaria, Judeia, para mudar o mundo. Aleluia! Para mudar o mundo, meu irmão. Os confins da terra é o mundo, é o restante das nações.
Então, meu irmão, aí chega agora onde nós vamos iniciar a falar sobre as orações de Jesus pela sua igreja. Antes de Deus dar esta ordem, de Jesus dar essa ordem, Ele orou pela igreja, Ele orou por todos nós. Aqui em João 17, é tremenda essa palavra, porque Jesus já estava vendo você e eu aqui. Ele estava falando assim: eu não oro somente por esses que estão aqui, presencialmente aqui, mas eu oro também por todos aqueles que hão de crer em Ti, crer em mim por intermédio da Tua palavra. Ele já estava orando, meu irmão, por mim e por você. Então, meu irmão, antes de Jesus enviar a sua igreja, antes de Jesus cobrar qualquer coisa da sua igreja, Ele orou pela sua igreja, Ele ora pela sua igreja, que a Bíblia diz lá em Hebreus, que Ele vive para interceder hoje por nós, diante de Deus. Então, meu irmão, qual foi a oração que Jesus fez por nós? Nós vamos estudar aqui, vamos aprender aqui, e essa oração que Jesus fez pela igreja, que somos nós, é uma oração que nós vamos também fazer na nossa vida, para você também aprender a orar pela igreja, pela sua igreja local, pela igreja do Senhor de uma forma geral. Jesus orou pela igreja. Alguns dias atrás eu disse aqui sobre os 3 níveis de oração, né? Na quinta-feira nós estamos falando de oração e nós estamos orando. O primeiro nível de oração é aquela oração que a gente se dirige somente a Deus, né? Adoração, louvor e gratidão. O segundo nível de oração é aquela oração que a gente ora por nós mesmos, né? Pela minha vida, pela minha família, pela minha comunhão com Deus, pela minha intimidade com Deus, pelas minhas necessidades, pelas minhas finanças, pelos meus sonhos, né? É aquela oração que eu faço por mim mesmo. E o terceiro nível de oração, só para a gente ir recordando aí, né? Para você não esquecer. E o terceiro nível de oração é intercessão, é quando eu oro por outras pessoas, né? E nesse outras pessoas, né? É intercessão, é chamado de intercessão, quando você se coloca na brecha em favor de outras pessoas. Meu irmão, eu queria que todos que estão aqui, na verdade, você aprendesse a orar, né? A orar, é desenvolver o seu relacionamento com Deus. Quando a gente começa a praticar a oração desse jeito, meu irmão, olha, o tempo passa, né? Tem hora que o tempo fica pouco, né? Tem hora que, nossa Deus, às vezes você tem algum compromisso, quando você vê a hora já foi embora. Quando você aprende a orar assim objetivamente. E hoje nós vamos aprender a orar pela igreja, né? Vamos aprender e ver que Jesus orou pela igreja, Ele orou por nós. Mas como que nós vamos orar pela igreja? Qual que é a necessidade que Jesus viu, que Ele orou pela igreja? Qual que era a necessidade? O que Jesus pediu para Deus em favor da igreja, inclusive em favor da sua vida? Você que está aqui nessa noite. Primeira coisa, Jesus, Ele orou, Ele pediu a Deus que nós tivéssemos percepção da glória de Deus, né? Por isso que eu falei no começo, às vezes quando a gente se reúne aqui, meu irmão, em qualquer lugar, estou falando aqui como exemplo, muitas vezes a igreja, de uma forma geral, não tem essa percepção da glória de Deus, essa percepção de que Deus está presente, meu irmão, essa percepção de que Deus está presente quando nós nos reunimos, Deus está presente na nossa história, nas coisas que acontecem conosco, Deus está presente em todas as coisas. Hoje eu estava com um cartão do banco no bolso, cartão de crédito, e aí eu fiz o movimento, eu senti, quebrou o cartão.
quando a gente tem uma percepção, irmãos, que Deus está presente, né, nas mínimas coisas da nossa vida, olha o meu pensamento, pensei assim, talvez não é para mim pegar dinheiro, talvez não é para mim comprar alguma coisa no cartão. Deus tem um propósito em tudo, até nas coisas mínimas que acontecem. Percepção, vamos ver como que Jesus orou sobre isso. Percepção, João 17, versículo 22, ele diz assim, ó, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós. Ele está dizendo assim, olha, eu transmiti para eles a glória do Senhor. Eles agora têm percepção da glória do Senhor, eles compreendem que a glória do Senhor está com eles. É percepção da glória, meu irmão, da presença de Deus. Glória no grego significa doxa, que significa manifestação visível do esplendor, poder e majestade de Deus. É quando a pessoa começa a enxergar a manifestação da glória de Deus. Quando nós começamos a enxergar a manifestação do poder de Deus na nossa vida, até nas mínimas coisas, meu irmão, nós precisamos perceber, ter percepção. E às vezes as pessoas têm dificuldade de perceber Deus até no louvor, até na adoração, até na pregação. Agora, se a pessoa não percebe a Deus, nem quando a gente se reúne assim, como vai perceber a Deus, meu irmão, lá no seu dia a dia, quando quebra um cartão de crédito? Lá no seu dia a dia, quando seu carro começa a furar o pneu todo dia, ou bicicleta, ou moto, né? E você tem que perceber, não, peraí, tem alguma coisa de Deus nesse negócio aqui, não é normal. Uma vez aconteceu há muitos anos atrás, eu tinha uma moto, chegava com a moto em casa, aí você começa a pensar que é o borracheiro primeiro, esse borracheiro remenda o pneu, porque a moto furava o pneu todo dia, estava furando todo dia. Eu ia pegar a moto, o pneu está murcho, ia pegar de novo, o pneu está murcho. Aí você começa a pensar assim, não, alguém colocou prego no lugar de eu passar todo dia, no lugar que eu passo todo dia. Ah não, ó, o borracheiro está remendando o pneu e já coloca um preguinho lá para furar de novo. E aí eu falei assim, fui orar, falei, Deus, está acontecendo alguma coisa? Aí Deus falou, está acontecendo alguma coisa. Eu não vou falar o que envolve outras pessoas, né? É tipo assim, é como se eu estivesse fazendo um gato, né? Não era eu que estava fazendo, mas eu estava sendo conivente, né? Com um gato, né? De TV a cabo. Né? Então é percepção, irmão, que Deus está presente aqui. Olha, glória significa manifestação visível do esplendor, poder e majestade de Deus. É você ver a manifestação de Deus na sua vida, em tudo na sua vida, meu irmão. Você vê a manifestação, não, Deus está presente nisso aqui. Mesmo quando acontece alguma coisa negativa, não, Deus está presente. Então, meu irmão, comece a orar para que a igreja comece a ter visão da glória de Deus, da presença de Deus na sua vida. Em tudo que fizer, meu irmão, Deus está presente na sua vida, em tudo, meu irmão, em tudo. Tudo que você faz. Então, essa foi a oração de Jesus. Deus, eu lhes tenho transmitido a sua glória. Eu transmiti para eles a sua glória. Eles têm essa percepção da glória do Senhor. Então, meu irmão, a igreja só tem valor, meu irmão, à medida que a presença de Jesus se faz sentir no meio dela, no meio da igreja que somos nós. Quando a gente se reúne, quando eu falo de igreja, estou falando de nós mesmos, reunidos aqui. Alguém que entra nesse lugar, a pessoa tem que perceber a glória de Deus nesse lugar, tem que ter uma manifestação visível até da glória de Deus, quando a gente se reúne como igreja do Senhor, meu irmão. Eu era pastor de uma igreja muito simplesinha, muito simples em Valadares. Povo abençoado que eu amo muito até hoje. A gente não tinha muito recurso, né? Não tinha muitos instrumentos, nem muitos instrumentistas talentosos, né? Era o pastor Gilberto lá no violão e um baterista. E até eu ministrava louvor, para você ver o nível o nível. Depois de muitos anos que eu estava aqui, um irmãozinho que era de lá, o Joãozinho, um dia encontrou comigo, pastor, o senhor está cantando ainda?
Eu falei assim, não, pois é, pastor, continua assim, só prega mesmo, tá bom demais. Eu ministrava louvor, irmãos. Eu queria dizer assim, que quantas vezes naquela igrejinha simplesinha, aquele calorão doido, né? Aquele ventilador tufão, tinha um ventilador desse tamanho que nós ganhamos assim, que tem um pé alto assim, aquele barulhão, né? E as pessoas entravam naquele lugar, naquela simplicidade dos irmãos. E as pessoas entravam naquele lugar e falavam assim, quando eu entrei aqui, eu senti uma presença tão grande. A pessoa nem conhecia a Deus. Mas quando eu entrei nesse lugar, eu senti uma coisa diferente, uma unção, um arrepio, um negócio diferente na minha vida, meu irmão. A gente precisa orar, meu irmão, para que haja essa manifestação da glória de Deus, essa percepção da glória de Deus no meio da igreja. A gente precisa orar. Jesus orou sobre isso, meu irmão. A presença dele é que faz a diferença, é a presença dele que vai encher o nosso coração, vai encher a nossa vida de poder, de glória de Deus, realmente, meu irmão. E vai dar força para a gente enfrentar as batalhas dessa vida, em nome de Jesus. Então ore, para que nós tenhamos como igreja essa percepção da manifestação da presença da glória de Deus no nosso meio. Segunda oração que Jesus fez foi para que a igreja siga a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, versículo 8 de João 17, diz assim: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Jesus estava orando, falando com o Pai, que aqueles discípulos, eles tinham acolhido a palavra de Deus no seu coração, que aqueles discípulos, eles tinham recebido a palavra de Deus, e verdadeiramente eles conheceram, reconheceram que Jesus Cristo veio de Deus. Jesus está falando sobre isso. E ele ainda fala assim, olha, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, meu irmão, Jesus, ele está orando. Depois lá no versículo 17, ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele está orando, meu irmão, para que a igreja do Senhor realmente receba, acolha essa palavra de Deus na sua vida. Nós como igreja, meu irmão, precisamos seguir a palavra de Deus, precisamos acolher a palavra de Deus no nosso coração. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, é bom que você vai fixando essa palavra, 1 Tessalonicenses 2, versículo 3. Na hora que der 7h40, alguém me avisa aí. 1 Tessalonicenses 2, 3 diz assim, a palavra de Deus. É isso mesmo? 13. Diz assim, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Paulo está falando aos Tessalonicenses, nós temos razão para dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido, irmãos, eu lia tanto a Bíblia, já li tanto a Bíblia, não sei perdi a conta de quantas vezes eu li a Bíblia, eu leio todo ano. Mas, no ano passado, eu acho que eu estava lendo e essa palavra me veio assim forte no coração, que ele está falando assim, olha, nós não temos outra razão para incessantemente dar, outra razão ainda temos para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, Paulo está falando, vocês receberam a palavra que vocês ouviram de nós, os apóstolos, acolheste, que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não só como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes.
Então Paulo está dizendo que aquelas pessoas receberam a palavra de quem? De um anjo. Receberam a palavra de quem? Do próprio Deus que desceu cá e falou a palavra? Não. Paulo está dizendo, vocês receberam a palavra que de nós ouviste, mas essa palavra é de Deus. E vocês acolheram essa palavra no coração de vocês, não como palavra de homem. Muita gente não é abençoada, irmãos, porque ele está sentado aí, aqui não, em nome de Jesus. Uma pessoa está ouvindo a palavra, mas está falando assim, isso é palavra do pastor. O pastor parece até que conhece a minha vida, parece que o pastor até escutou conversando. É a palavra de Deus, meu irmão. Não é porque o pastor está falando aqui, não. Poderia ser o André, que estava pregando aqui, o Daniel. Mas está pregando a palavra, meu irmão, não é palavra de homens, é palavra de Deus. E os tessalonicenses, eles acolheram a palavra como sendo palavra de Deus e não de homens para a sua vida. E aí a Bíblia diz que essa palavra estava operando eficazmente no coração deles, porque eles receberam essa palavra como realmente ela é, palavra de Deus. Amém? Então ore, meu irmão, ore pela sua igreja. Ore sempre, oh Deus, abençoa a minha igreja, para que a minha igreja sempre receba a palavra do Senhor como a palavra de Deus que ela é. Ore pela sua igreja, meu irmão, para que a sua igreja possa seguir a palavra de Deus, possa ser pregada deste púlpito aqui. Quantas vezes eu oro, né? Subo aqui no púlpito, a gente está orando, às vezes nas vigílias aqui, eu subo e falo, Deus, não deixa ninguém subir aqui e falar do seu próprio coração, não nos deixe falar, mas que a pessoa que subir aqui possa proclamar a palavra de Deus. Ore pela sua igreja, meu irmão, para que a sua igreja proclame a palavra, receba a palavra e siga a palavra, pratique a palavra. Ore, é o motivo da gente orar. Jesus orou pela igreja nesse sentido, meu irmão. Terceira oração de Jesus, para que sejamos unidos no amor de Deus. Nós precisamos orar também, como Jesus orou, pela unidade da igreja. Versículo 11 diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. A paz que eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Meu irmão, Jesus orou, no versículo 11, versículo 20 a 23, ele vai falar a mesma coisa: não rogo somente por esse, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, nós temos que orar, meu irmão, pela unidade. Jesus orou pela unidade da igreja. Jesus orou para que a igreja fosse uma, que a gente como igreja, a gente fosse uma pessoa, num só espírito, né? A igreja é uma só, meu irmão, não existe várias igrejas. Aos olhos de Deus é a igreja do Senhor. Hoje, por exemplo, de manhã, estava acontecendo uma coisa interessante aqui. Tinha um pastor batista, eu aqui desse lado, outro aqui ministrando louvor, que é o pastor Clóvis, outro pastor assembleiano aqui, pastor Romualdo, outro pastor presbiteriano ali, pastor Lauro, e outros pastores que estão orando nesse mesmo objetivo, nesse mesmo jejum, 10 dias de jejum e oração. Isso é a unidade da igreja, meu irmão, quando os pastores se juntam para orar, ainda que nem todos compreendam isso, mas isso, meu irmão, é poder de Deus, é resposta da oração da igreja, meu irmão. E é tão bom, meu irmão, é tão bom quando as pessoas me veem como amigo do pastor Romualdo, como amigo do pastor Lauro, como amigo do pastor Lenilson. Sabe por quê? Porque ninguém vem falar mal do pastor Romualdo para mim e fala assim: o pastor Zé Carlos é amigo do pastor Romualdo, o pastor Zé Carlos é amigo do pastor Lenilson, o pastor Zé Carlos é amigo do pastor Lauro, né? Quantas vezes que lá no pastor Lauro eles pensaram assim: qual pastor que é amigo do pastor Lauro para pregar no aniversário dele surpresa, que poderia convidar, e o pastor Lauro não vai ficar bravo? Convido o pastor Zé Carlos, que é amigo dele, e me convidava, eu chegava lá de surpresa, né? Isso é bom, meu irmão, porque a igreja precisa ter essa unidade. Jesus orou pela unidade da igreja, meu irmão. Nós precisamos ser unidos no amor de Deus, e nós precisamos orar para que essa unidade seja real, meu irmão, no meio da igreja do Senhor, né? Não tem esse negócio de guerrinha.
o crente daqui não pode ir na igreja do outro, o crente do outro não pode ir na igreja do outro. Não, meu irmão. Nós somos uma igreja só. Não vai ter, apesar de que algumas pessoas às vezes interpretam erroneamente uma palavra que fala assim, né, do povo zeloso de boas obras, e pensa assim, não, nós somos o povo zeloso de boas obras, nossa igreja, nossa denominação. Então ela vai ter um espaço separado. Você acredita que tem igreja séria que fala assim, meu irmão? Que acha que vai ter um cantinho para eles lá? Que eles não vão se misturar com os batistas, né, com os assembleianos, com os presbiterianos? Não, meu irmão. Nós precisamos orar mesmo para que essa barreira seja quebrada, meu irmão. Jesus orou para que a igreja dele, o povo dele, fosse um povo. Lá em Atos 4,32 diz assim: era um o coração e a alma daqueles que criam em Jesus. Quando a gente é novo convertido, não tem nada disso, meu irmão. Não importa de qual igreja que a pessoa é. Eu já contei que quando eu era novo convertido, podia ser qualquer igreja. Encontrava um irmão, eu ficava numa alegria, né? Aquela alegria. Encontrei um crente aqui. E a gente começava a falar aquele papo de crente, que era só de crente, né? Vai passando um tempo, não vai perdendo nem, não, a minha igreja é melhor, a nossa igreja, assim, cada igreja tem a sua característica, igreja local. Mas nós somos um povo, irmãos. Um só povo que vamos morar lá no céu. Quando João teve a visão lá em Apocalipse capítulo 7, ele viu muitas pessoas, multidão de gente diante do trono de Deus, e ele falou assim: quem são esses? E o anjo falou assim: esses são aqueles que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Ele não viu denominação, ele viu o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, ore, meu irmão, para que a igreja tenha unidade. É um motivo de oração. Depois eu vou colocar lá os motivos de oração pela igreja, isso aqui. Jesus orou por isso. E a gente está precisando aprender a orar com Jesus, não é? Ore também, meu irmão, para que a igreja possa dar continuidade à missão de Deus. Jesus orou sobre isso, né? Ele veio, ele começou uma obra aqui na terra, uma grande obra. Ele chamou os seus discípulos, eram poucos discípulos ainda. Quando Jesus ressuscitou, tinha 120 discípulos lá orando, lá no dia de Pentecostes. E ele foi, meu irmão, ele voltou para a glória, confiando que aqueles que eram antes 12, agora já tinham 120 orando. Ele foi confiando que aqueles discípulos iriam dar continuidade à obra que ele começou. Jesus já tinha visão da igreja alcançar o mundo inteiro, meu irmão. Ele já tinha visão da igreja chegar aqui em Conselheiro Pena. Imagina, meu irmão. Começou lá em Jerusalém a igreja, mas chegou em Conselheiro Pena, que só foi descoberto o país no ano de 1500, mas já tinha os índios habitando aqui, não é? Ele já tinha visão dessa igreja aqui. Ele sabia que aqueles 120 iriam dar continuidade à sua obra. Mas eu vou ler o versículo 17 e 18, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então Jesus está falando assim, olha, eu ensinei para eles a tua palavra. Lá atrás ele fala: agora santifica eles, meu Deus, meu Pai, nesta palavra que eles conhecem agora. E eu estou enviando eles para o mundo. Ele estava falando assim, olha, eles vão dar continuidade a esta obra que eu comecei aqui, Pai. Então, meu irmão, santificar, quando ele falou santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificar significa, principalmente que nesse texto, significa separar e capacitar para uma missão especial. Como se Jesus estivesse orando aqui: santifica eles, separa eles para essa missão de dar continuidade ao Evangelho, de continuar pregando o Evangelho. Você está entendendo, meu irmão, que Jesus orou para que a igreja continuasse a obra que ele começou, ou seja, que a igreja fosse uma igreja evangelística.
Que a igreja, cada membro da igreja fosse aquela pessoa que também vai alcançar o seu parente, vai alcançar o seu vizinho, vai alcançar as pessoas. Você ora pelos seus vizinhos? Está orando, meu irmão? Não precisa responder não. Amém. Mas amém, irmã, Luciano está orando. Mas meu irmão, ora pelos seus vizinhos. Ore pelos seus vizinhos. Eu oro pelos meus vizinhos todos, da minha rua toda. Assim, Deus abençoe os vizinhos do fundo, da frente, do lado esquerdo, do lado direito. E às vezes eu falo, abençoa os vizinhos dessa rua tudo. Às vezes eu falo pelo nome da pessoa, pela família das pessoas. E aí sabe o que está acontecendo? O que já aconteceu? Para mim isso é um testemunho. Para mim não é coincidência, meu irmão. Para mim não é coincidência de eu ter 2 vizinhos meus, 2, já está bom. Eu quero ganhar o resto ainda. Não foi eu que ganhei, mas eu orei. Né? De alguma forma foi também. Porque é Deus que muda a vida da pessoa. Agora, mãe, tem 2 vizinhos meus, um é o Vanderlei, né? Que era meu vizinho, eu nem conhecia o Vanderlei direito, morava pelos meus vizinhos, e o outro é o Dudu, que já está lá no seminário, né? O Adria, já é batizado aqui na igreja também, irmão do Dudu. E os outros meninos, ele está trazendo, a gente fica até triste nessa pandemia, não está dando para trazer mais, né, Luciano? Os meninos, os meus vizinhos lá, os colegas do André. Então, meu irmão, a gente ore para os seus vizinhos. Esse era o propósito de Deus, meu irmão, que a igreja fosse uma igreja que evangelizasse, que ganhasse os seus vizinhos, que ganhasse os seus parentes. E lá na minha casa também, meus parentes, meus irmãos, meu pai, somos 8, só tem um irmão ainda que está vindo, né? Não sabe ainda, mas ele já é servo também. Mas, meu irmão, essa é a missão da igreja. A igreja cresce assim, meu irmão, você ganhando seu vizinho, você ganhando a sua família, você orando pelo seu marido. Vai demorar, mas vai vir em nome de Jesus. É assim que a igreja chegou até nós, irmãos. E quando a igreja sai e evangeliza, e prega, e anuncia, quando a igreja passa fronteiras, vai para outros países, né? É assim que a igreja cresce. E Jesus orou por isso, para que a igreja fosse essa igreja que desse continuidade, meu irmão, à sua obra. E por fim, para terminar aqui, não deu 7h40 ainda não? Por fim, para terminar, me ajuda aí. Jesus orou para que a igreja dele fosse uma igreja alegre. Uma igreja alegre. Ele orou para que sintamos a alegria do Senhor na nossa vida. Versículo 13. Lembrando que isso aqui é a oração chamada a oração sacerdotal. Quando Jesus começou a orar ao Pai, uma das últimas coisas que Jesus fez foi essa oração aqui. Ele diz assim: mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria, e o meu gozo seja completo, né? Aqui fala assim, eu vou ler essa tradução, vou falar outra. Mas agora eu vou para junto de ti, isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Tem outra tradução que diz assim: para que eles tenham a minha alegria, e essa alegria seja completa. Jesus orou, meu irmão, para que a igreja dele não fosse uma igreja carrancuda. Jesus orou para que a igreja dele não fosse uma igreja triste. Eu já fui crente, meu irmão, no comecinho, que a gente não podia rir. Tinha um tempo que a igreja, os crentes não podiam rir, porque eles falavam assim: mas você não é crente, mas não? A gente não podia rir, meu irmão. Mas a igreja, meu irmão, se tem um povo na face da terra que tem motivo para ser um povo mais feliz da terra, para ser um povo mais alegre da face da terra, se tem um povo, esse povo somos nós, meu irmão, a igreja do Senhor. Amém? Que a gente tivesse alegria de verdade, alegria. Então a igreja do Senhor, meu irmão, não foi para ficar em depressão, triste, trancada num quarto escuro. Não, meu irmão. Ore para que a igreja do Senhor, cada membro da igreja do Senhor, expresse a alegria do Senhor, porque a Bíblia diz em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Ore para que a alegria do Senhor possa invadir a igreja dele, meu irmão, no nome de Jesus.
As pessoas chegam aqui neste lugar e falam assim: Pai, que alegria contagiante. A nossa alegria precisa contagiar as pessoas, meu irmão. Amém? A alegria nossa precisa contagiar as pessoas. E Jesus orou para que a igreja dele tivesse essa alegria, né? Essa alegria fosse completa, né? Completa, não falta nada para que a gente seja alegre e feliz. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar sobre isso pela igreja do Senhor, no nome de Jesus. Deus, nós oramos, meu Deus, para que a igreja do Senhor, Pai, tenha essa percepção da manifestação da glória do Senhor, Pai. Nos mínimos detalhes da nossa vida, Pai, que a gente possa enxergar a glória do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe a tua igreja na face da terra, abençoe a igreja Batista Luz e Vida aqui em Conselheiro Pena, as demais igrejas de Conselheiro Pena, que essa igreja tenha essa percepção da glória do Senhor, Pai. Que a igreja do Senhor, meu Deus, seja uma igreja que recebe a tua palavra, como esses irmãos estão recebendo nessa noite a tua palavra, Pai. Que acolhe a tua palavra no coração, meu Deus. E essa palavra dá fruto, como diz lá na parábola do semeador, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe a tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que haja unidade no meio da igreja do Senhor, no meio da igreja local, no meio da igreja universal, no meio da tua igreja, Pai, que nós sejamos realmente um só povo, Pai, que seja um só, o coração e a alma daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que haja unidade, Pai, unidade de pensamento, meu Deus, de propósito, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoe a tua igreja, meu Deus, para que a igreja do Senhor, Pai, continue dando continuidade, Pai, continue a obra que o Senhor iniciou aqui, em nome de Jesus, Pai, que a tua igreja possa evangelizar, que a tua igreja possa orar pelos seus vizinhos, pelos seus familiares, que nós possamos orar como igreja do Senhor, que nós possamos alcançar a nossa vizinhança, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, Pai. Que a gente possa dar continuidade a essa obra tremenda de evangelismo que o Senhor começou e chegou até nós, Pai. E que haja alegria, meu Deus, na igreja do Senhor. E eu ministro, Pai, sobre as vidas que estão aqui neste lugar, Pai. Eu ministro, Pai, declaro, meu Deus, que a alegria do Senhor vai invadir a nossa alma, o nosso coração, cada vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a igreja do Senhor será cheia de alegria, é uma igreja cheia de alegria, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Pai, toma nas tuas mãos, Pai, cada vida nesse lugar, e abençoe, dá vitória, levanta a igreja do Senhor na face da igreja, como, da terra, como uma igreja vitoriosa, poderosa, que marcha, meu Deus, contra as portas do inferno e derruba as portas do inferno, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, fortalece e dá vitória sempre, Pai, sobre a tua igreja. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão com o Santo Espírito do Senhor seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Diga assim para quem está do seu lado, mesmo distante, fala assim: amanhã tem vigília de oração aqui, 6:30 da tarde. O pregador diz que é o pastor Zé Carlos. 6:30 da tarde amanhã, é na igreja aqui, tá, irmão? Vamos encerrar a nossa campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Venha. No último dia de festa, Jesus vai manifestar o seu poder. O último dia de oração amanhã, tá? Deus abençoe. E nós estamos jejuando, irmãos, jejuando e orando pela igreja. E 11 horas da manhã tem live todos os dias pelos pastores da nossa cidade. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Um abraço. Glória a Deus. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder
da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração.